Bom, eu vou compartilhar com vocês alguns slides, e esses slides também ficarão disponíveis depois na área do aluno, tá? Lá na plataforma Saga, desculpa, na plataforma Saga, não na área do aluno do nosso sistema de sempre, né? Mas lá na plataforma EAD, tá? E o tema da aula de hoje é conduta pedagógica dentro da metodologia global, tá? Então, nós vimos, né, estamos vindo desde do primeiro semestre, né, desde o início do semestre, que as disciplinas, os métodos de ensino de esporte, eles podem ser divididos em duas grandes correntes, digamos assim. E é curioso vocês entenderem isso, que nem sempre as palavras são as mesmas, tá? Eu uso, a partir do Paes e Balbino, né, que são autores da pedagogia do esporte, o nome metodologia global ou novas tendências. Mas outros autores vão dar nomes parecidos, né? Método sistêmico, por exemplo, ou método global. Então, são método indireto, né? Então, na própria unidade de aprendizagem, vocês viram que tem outros autores, como o Garganta, né? Que eles estão falando de coisas muito parecidas, né? Mas cada autor usa uma palavra que lhe é mais própria, que é um conceito mais seu, que é faz mais parte do pensamento daquele autor. E vocês, enquanto estudantes, vocês têm que ter essa riqueza intelectual de saber interpretar vários livros e entender que eles estão falando de coisas aproximadas, que não são exatamente a mesma coisa, mas que elas estão assim se referindo ao mesmo objeto, né? Qual é o objeto? O ensino de esporte coletivo. Então, se a referência é o mesmo objeto, então não são coisas tão distantes, né? Então, por mais que a unidade de aprendizagem use outros termos, é possível de você encaixar dentro de um método global ou de novas tendências. E hoje eu vou apresentar para vocês dois autores que trabalham com o método global. Só para ter certeza, vocês estão enxergando os meus slides, correto? É isso mesmo? Dê um joinha aí, é isso? Tá todo mundo enxergando? Ok, muito obrigado. Então, vejam, esses dois autores, eles são muito importantes no ensino de esportes, tá? O autor da esquerda chama-se João Batista Freire. Ele já é aposentado, né? Ele teve muito destaque na Unicamp no final dos anos 80, começo dos anos 90. Já é aposentado desde o final dos anos 90, se eu não me engano, ou começo dos anos 2000. Então, é um professor que esteve na ativa durante muito tempo, é uma referência importante na área, caiu bastante em concurso público, influenciou muitas pessoas a pensar diferente. E fica a dica para vocês: todo dia esse professor está promovendo live na internet, né? Acho que depois que aposentou, ele não tem muito o que fazer, ele ainda gosta do que ele estudava. Ele fica lá ensinando a galera de graça no Facebook. Então, se você procurar João Batista Freire no Facebook, você pode ficar. Todo dia ele está dando aula lá, de segunda a sexta ele está dando aula. Quem pretende um dia trabalhar, né, com pedagogia do esporte, tem vontade de trabalhar na CM, tem vontade de trabalhar num clube de campo, né? Pessoas que gostam de esporte coletivo, aí seria interessante acompanhar as aulas desse professor, né? Eu comentei com o Noturno que eu espero não ficar igual ele, né? Eu espero depois que eu aposentar eu vou fazer outra coisa da minha vida, né? Qualquer outra coisa, menos continuar dando aula, tá? Acho que a pessoa tem que, né, sei lá, variar um pouquinho essa vida, né? Mas tudo bem, já que ele gosta tanto, vão lá, aproveitem e façam as aulas dele, tá? E a outra referência é o pupilo dele, né? É o cara que foi orientando dele durante muito tempo e atualmente ele é o professor da Unicamp, né? Que é o Alcides Scaglia, que é esse da direita, tá bom? Junto com a Larissa Galati, que é uma autora que eu ainda vou apresentar para vocês ao longo do semestre, eles formam um núcleo na Unicamp ali que é muito forte em pedagogia global, né? Muito forte em pedagogia do esporte. Mas a aula de hoje a gente nem vai debater aspectos tão complexos assim, né? A gente vai falar um pouquinho da conduta pedagógica. Como tem que se conduzir, como tem que se governar, como tem que atuar, como tem que agir um professor quando ele está dentro de uma pedagogia global.
Porque o professor, na pedagogia tradicional, nós já temos uma noção boa, né? Assim, é o cara que pensa que as aulas são como se fosse um treinamento, né? Então, o professor global, o professor tecnicista tradicional, ele acha que ele é o treinador de alto nível. Então, ele é o exigente, ele é o cara que é autoritário, ele é bem diretivo, ele é controlador, ele é o dono da verdade, ele é exigente, ele é duro, né? Então, é uma pedagogia muito tradicional no esporte, né? A ideia de que se você tratar a criança, o iniciante esportivo com rigor, você vai ali acostumá-lo com as intempéries da prática esportiva, tá? Essa é uma ideia bem ultrapassada, na verdade, né? Então, é bem comum você encontrar esse tipo de perspectiva em pessoas que se formaram há muito tempo ou em ex-atletas que nem formados são, né, e que gostam do esporte, mas se metem a ensinar crianças em projetos na rua, em centro esportivo, sem a devida formação, tá? Então, vocês estão sendo formados para fugir desse modelo tradicional. E qual a resposta, então, para não ser tão tradicional, para não ser tão diretivo, tão autoritário? De vez em quando eu vou mudar as imagens aqui para ter certeza que está gravando, tá? Porque à noite caiu a gravação, eu não percebi, aí a aula ficou pela metade. Então, por isso que de vez em quando eu mudo aqui as imagens, mas daí eu volto rapidinho. Se por acaso vocês deixarem de ver os slides e começar a olhar só para minha cara, vocês me avisem, tá? Alguém abre o microfone aí e me avisa. Bom, a primeira coisa que esses professores ensinam, antes da gente pensar na conduta do professor, como fazer, então, antes do como, tem alguns princípios, é algum ponto de partida da qual, né, eu inicio o meu trabalho. Então, o primeiro deles é ensinar esporte para todos. Professor que está trabalhando com iniciação esportiva, ele não pode excluir ninguém, tá? Todo mundo tem que ser parte importante da aula. Ao contrário da metodologia tradicional, onde, caso um aluno não tenha sucesso na tarefa, a culpa é dele, então eu, professor tradicional, vou lá e elaboro a minha aula. Pensei em uma aula, né, de ensino de futsal para crianças, 7 a 11 anos, por exemplo. Aí, tem 20 alunos, 17 conseguem fazer, 3 não conseguem. Se eu sou um professor tradicional, eu vou olhar para aqueles 3 e vou falar, pô, esses aí não tem jeito, esses aí são muito ruins. Nossa, melhor que nem venha mais, ou sei lá, não vou nem prestar atenção neles, deixa eles fazendo a aula deles lá do jeito que der e tá tudo bem. Esse é o pensamento tradicional, é um pensamento que não está preocupado em ensinar esporte para todos. Na pedagogia global, você vai fazer o oposto. Se tiver um único aluno que não está conseguindo executar a aula, a culpa é sua enquanto professor. Porque é sua obrigação, enquanto professor, incluir esse aluno de alguma maneira. Ou você vai facilitar a tarefa para que ele experimente o sucesso, né? A ideia do handicap, lembra? Você vai aumentar a potencialidade desse aluno através de alguma alteração na técnica, ou na regra, ou no material, né? Então, se for um jogo, eu posso colocar uma facilidade para que ele jogue. Ou eu posso colocar uma dificuldade para os alunos mais habilidosos. Se for o material, eu posso adaptar o material. Então, uma criança muito pequena que não aguenta com a bola de basquete, eu vou pegar uma bola menor para ela. Nem que eu tenha que pegar uma bola de vôlei, porque às vezes a criança é muito pequena e nem a bola de mirim, de basquete, aquela menorzinha, ela aguenta. Então, eu posso adaptar o material. Mas de alguma maneira eu tenho que adaptar, seja o espaço, sejam as regras, seja esse handicap dos alunos, eu tenho que fazer alguma alteração para que todas as crianças experimentem o sucesso. Tá? O sucesso é algo fundamental na execução do aprendizado. Tá? Quem só se frustra, né? Quem só é excluído, quem nunca tem um momento assim de prazer nas aulas, nunca vai gostar de esporte nenhum. É assim que a gente forma uma legião de frustrado, né? Tem um monte de gente que odiava a educação física escolar. Por que que odiava? Porque as aulas eram excludentes, né? Porque as aulas eram traumáticas, porque as aulas eram pensadas
para alguns poucos que jogavam bem, e não era pensada para todo mundo. O segundo princípio é ensinar esporte bem para todos, né? Porque não basta eu chegar com a mesma atividade sempre, sabe? A coisa mais cansativa é o aluno chegar ou o atleta chegar para o treino, para a aula, e já saber tudo aquilo que o professor vai fazer. Aquilo é maçante, aquilo é repetitivo, né? Por mais que seja global, através de jogos, mas os mesmos jogos, né? Então não está ensinando bem, né? O famoso rola bola, ou, assim, eu lembro de um caso, um amigo meu que comentou que ele foi substituir uma professora e a professora dava para todos os níveis de ensino queimada power. Aí ele perguntou, mas a escola inteira só faz queimada power? O que, que é queimada power? E aí era uma queimada lá, muito parecida com o dodgeball, aquele que nós fizemos no primeiro dia de aula, né? E era aquilo, e os alunos gostavam, porque acostumaram, né? E toda a educação física era queimada power, queimada power. Bom, ela não está ensinando bem esportes, né? Ela pode até estar ensinando esporte para todo mundo, né? Pelo menos lá, depois de 10 anos nessa escola, todo mundo é especialista em queimada power, né? Pelo menos isso. Mas não dá para dizer que ela está ensinando bem. Não dá para dizer que ela está cumprindo com esse segundo princípio aqui dessa dupla, tá? O terceiro ponto é ensinar mais do que esporte para todos, né? O que é ensinar mais do que esporte? É impossível, pessoal, o adulto não servir de exemplo para a criança. Ele é impossível. A criança sempre está se espelhando no adulto. Então, o professor, queira ou não, ele está ensinando mais do que esporte, tá? Os exemplos ficam, não adianta. Todo mundo aqui vai se lembrar de algum professor lá na formação, lá no primário ou no ginásio, né, no ensino médio, vai lembrar de algum professor que lhe serviu de exemplo, que você falou, poxa, olha essa pessoa aí, né? Eu admiro demais essa pessoa, quero ser igual ela, tá? Então, é inevitável você funcionar como exemplo para suas crianças. Então, é uma responsabilidade muito grande, muito, muito grande. Então, esse mais que, ele vai acontecer, a gente pense nisso ou não. Mas é importante pensar e refletir e escolher qual é o mais que eu quero ensinar. O que é esse mais que eu quero ensinar, tá? Porque esse mais, ele pode ser um mais negativo, né? Um péssimo exemplo, mas ele pode ser um mais positivo, pode ser um bom exemplo, mas sempre está ocorrendo mais. Então, um exemplo. O professor que chega e deixa as meninas de lado e foca a aula nos meninos, ele está ensinando mais do que esporte. Será que ele está ensinando um exemplo positivo? Ele está ensinando que os meninos têm preferência. Será que isso é legal? Será que isso é uma coisa bacana de se ensinar para iniciação esportiva? Tá? Então, o professor que chega num ambiente como, sei lá, um clube, uma associação como a ACM, e o professor ele é super grosso, estúpido, né? Fala com as crianças de qualquer jeito. Ele pode até estar planejando as melhores atividades. Ele planejou uma aula linda. Mas se ele for grosso e estúpido, ele também está dando um exemplo. Ele está ensinando mais do que esporte, né? Então, isso também é importante de ser pensado. E por último, o último é meio que uma consequência dos anteriores, que é ensinar a gostar do esporte. Se você ensinar esporte de uma maneira inclusiva, de uma maneira que seja variada, diversificada, que busque atender a todos, de uma maneira que seja através de bons exemplos, de uma maneira que seja através de um ambiente agradável de aula, é impossível a criança não gostar de esporte. É impossível. É claro que ela pode gostar mais de esporte, outros esportes, né? Ela pode gostar mais da dança, ela pode gostar mais das lutas, ela pode gostar mais da vôlei, menos do futebol. As preferências são variadas, né? Isso é evidente, tá? Normalmente, mas olha como normalmente o nosso gosto está atrelado ao nosso sucesso. Então, às vezes, a gente experimenta uma atividade que a gente tem sucesso e a gente se identifica com ela. Agora, se você for um professor capaz de oferecer experiências bem-sucedidas para todos em todas as aulas, a chance das crianças gostarem de tudo é muito grande, porque a criança ela é muito aberta às práticas, ela está muito aberta para ser feliz, para ter experiências boas, para aprender coisas novas, né? É nós, enquanto adultos, que vamos matando isso nas crianças, né?
e deixando elas fechadas, né? Deixando elas. Então, assim, se uma criança teve uma experiência traumática com educação física lá na quinta série, na oitava ela não vai querer fazer alguma coisa diferente. Se lá trabalhando na CM com iniciação esportiva, o professor ele é estúpido e grosso porque ela está aprendendo a jogar, possivelmente ela não vai querer voltar para aquela aula de esporte, ela vai procurar aula de outra coisa. Então, esse último princípio, ele é meio que uma consequência dos anteriores, tá? Se você cumprir com os anteriores, automaticamente você está ensinando a criança a gostar do esporte, mesmo que ela tenha preferências, né? Mesmo que ela tenha outros objetivos, outras formas de se divertir, tá? Então, assim, pelo menos não transformar em trauma já é um grande avanço. Bom, isso aqui, o que compõe uma aula, então, né? Se não são as técnicas, né? O que eu coloco na aula se não são as técnicas? E aí tem algumas opções aqui, né? Porque nós vimos que uma aula tecnicista, que foi aquela nossa segunda aula no semestre, lembra-se que nós tivemos as 3 primeiras aulas, eu vou relembrar vocês aqui agora. A primeira foi bem recreativa, nós fizemos jogos de base, de quadra dividida, e lá foi só para ilustrar o que é um jogo de invasão. A segunda foi uma aula tecnicista, de handball. Ficamos só com o conteúdo da aula técnicas. Então, o que conteve aquela aula? Técnicas fundamentais para a prática do handball. Passe, deslocamento, arremesso, passada. Ficamos a aula inteira fazendo isso. Mas se eu quero evitar aquela aula, se eu quero evitar uma aula tecnicista, se eu quero evitar filas, repetição, dependência do professor, falta de criatividade, falta de espaço de vivência, né, mais autônoma, se eu quero fugir daquele modelo, o que eu coloco no lugar? Nós começamos a ver isso nas aulas seguintes, são os jogos, tá? Mas pode ser qualquer jogo, né? Então, assim, é só criar qualquer jogo que tá bom? Também não, tá, pessoal? Veja, não é recreação. Nós não estamos falando de recreação. Se vocês forem trabalhar num hotel, se vocês forem trabalhar num hotel fazenda, se vocês forem trabalhar numa festa de aniversário de condomínio de elite, se vocês forem trabalhar num evento da prefeitura que é recreativo, numa tarde de lazer. Então, assim, nesses locais, você não quer chegar em lugar nenhum. O seu objetivo é só entreter. Então, qualquer jogo serve. Tem que ser um jogo divertido, tem que ter o material, tem que pensar o espaço, tem que pensar a duração, tem que pensar as regras, e esse jogo vai funcionar e tá ótimo. Só que nós não estamos numa disciplina de recreação, né? Isso aí vocês tiveram lá jogos de recreação com o Jorge, né? Nós estamos numa disciplina de pedagogia do esporte, então eu quero chegar em algum lugar. Que lugar que eu quero chegar? Depende do meu contexto. Então, se eu estou, sei lá, fui recém-contratado pela CM e eu vou dar uma aula de futsal. Então eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo? Ensinar futsal. Mas não é para ficar fazendo fila, não é para ficar fazendo passe, não é para ficar fazendo finalização. Então, como que eu vou criar jogos? Pode ser qualquer jogo? Não pode ser qualquer jogo, porque o objetivo é ensinar futsal. No futsal, em algum momento você pega a bola e sai correndo com ela debaixo do braço? Não, você não faz isso. Então, eu não posso criar um jogo tipo parecido com o flag ball, por exemplo, para ensinar futsal, não posso. O único momento que você pega com a bola na mão no futsal o goleiro, tá? Então eu posso até fazer uns treinamentos tipo de goleiro, uns jogos que os alunos defendam com as mãos? Pode e deve, né? Porque na faixa de idade, quando eles começam a fazer um esporte específico, ali próximo aos 10 anos, não é recomendável que você especialize em nenhuma posição, né? Como é muito comum no futsal, por exemplo, pegar o mais gordinho e mandar para o gol. Isso está errado, profundamente errado. Todo mundo tem que passar pelo gol. Todo mundo tem que passar para ser um pivô que finaliza. Todo mundo tem que passar por um defensor, né? Então tem que ter essa variabilidade dentro do próprio esporte. Mas eu não posso criar uma atividade que você sai correndo com a bola na mão. Quer dizer, não é proibido, né? Eu posso fazer de vez em quando, desde que eu tenha algum objetivo em mente, né? Onde eu quero chegar com aquilo? No que aquilo vai me ajudar a eu trabalhar o futsal? Essa que é a questão. Então, basicamente, tem duas ideias boas aqui
para a gente tirar conteúdo para uma aula de pedagogia do esporte global. Primeira delas, as situações de jogo. Então, o que é uma situação de jogo? Eu pegar um momento do jogo maior e eu replicar numa outra atividade também lúdica. Então, um exemplo, no futebol de campo, nós temos um momento de cobrança de escanteio. Então, toda vez que a bola sai pela linha de fundo, batendo no defensor, um jogador do ataque vai lá, chuta a bola para dentro da área e o jogo continua. Dá para criar um jogo de cruzamento? Dá, ué. Eu posso pegar uma pessoa cruzando, 3 defendendo, 3 atacando e o goleiro. E a cada 5 cruzamentos eu vejo quem mais fez gol. Se foi a defesa, ou a defesa jogou para fora a bola, defendeu, ou se o ataque fez gol. Se o ataque fez mais gols do que a defesa defendeu, o ataque perde um atacante que vai para a defesa. Pronto, é um jogo. Se esse jogo é bom ou não está em questão aqui, né? O que nós estávamos fazendo lá nas aulas práticas era justamente discutir a viabilidade dos jogos, né? O jogo está adequado, o jogo está dentro das capacidades do praticante, o jogo está com o espaço ideal. Então, essas coisas também têm que ser discutidas. Isso aí nós discutiremos mais nas próximas aulas. Mas a questão aqui, nesse momento, é retirar um jogo de uma situação de jogo. Tá? É criar jogos, pequenos jogos, dentro de um grande jogo. Né? Então, o futebol de campo como um todo é um grande jogo. São 11 contra 11, é um monte de regra, é super complexo. Eu posso pegar um jogo menor dele e para começar a iniciação esportiva. E uma outra possibilidade é eu trabalhar com os princípios dos jogos coletivos. O que eu quero dizer com isso? Vocês se lembram, nós vimos isso em sala de aula, que são 6 princípios dos jogos coletivos de invasão. 3 de ataque e 3 de defesa. Quais são os 3 de ataque, né? Então, a primeira coisa que o ataque tem que fazer é manter a posse de bola. A segunda coisa, caso ele consiga manter a posse de bola, é progredir. E caso ele consiga progredir, o objetivo final é defender. Então, são 3 princípios, né, de ataque. E a defesa? A defesa possui princípios complementares. Então, para cada princípio de ataque, nós temos um que complementa através da defesa. Então, se o primeiro objetivo do ataque é manter a posse de bola, o primeiro objetivo da defesa é recuperar a posse de bola. Se o segundo princípio do ataque é progredir, o segundo princípio da defesa é impedir a progressão. Se o terceiro princípio do ataque é finalizar, o terceiro princípio da defesa é impedir a finalização. Então, a defesa ela quer fazer o quê? Ela tem que recuperar a bola. Não conseguiu. Então, impede a progressão. Não conseguiu. Então, impede a finalização. Esses objetivos se complementam. E eles têm total a ver com a nossa segunda aula prática. Lembra que nós fizemos 3 jogos. Então, eu ensinei handball pela maneira tradicional, na única aula tradicional que nós fizemos no semestre, e a única que nós faremos, né? Porque ela serviu somente para ilustrar o que é uma pedagogia tradicional, que muitos já conheciam, né? Mas muitos não, então por isso que foi necessário fazer essa aula. E depois nós fizemos o handball através do método global. E qual era o primeiro jogo? Vamos lembrar dos 3 jogos? O primeiro jogo era manutenção e recuperação da posse de bola, princípios complementares, que era aquele jogo dos 10 passes, né? Então a equipe tinha que trocar 10 passes para fazer um ponto. Lembram-se disso? Manutenção e recuperação da posse de bola. O segundo jogo ali na quadra era o jogo de avanço, era tipo uma mãe da rua, né? Você tinha que atravessar batendo bola e a defesa tinha que recuperar a bola. Quais princípios estavam sendo trabalhados ali? Impedimento de progressão e recuperação, né? E progressão, tá? Então eram os 2 princípios complementares sendo trabalhados num jogo. E o terceiro jogo era uma equipe defendendo e uma equipe atacando. Então era finalização e impedimento de finalização. Então eu criei 3 jogos a partir dos princípios. Precisa ser sempre assim? Não, a gente pode misturar 2 princípios no mesmo jogo, né? Então essas coisas são maleáveis. Nós só estamos demonstrando o que pode compor um jogo, uma aula global, um treino global, já que não é para dar ênfase nas técnicas, tá? Então essas são coisas importantes. E lembre-se que nós trabalhamos também com poucas pessoas, né? Então, o objetivo é diminuir os espaços para trabalhar ali 3 contra 3, 4 contra 4, no máximo.
5 contra 5 já começa, né? Porque quanto mais pessoas você tem jogando, mais a chance de algumas delas não tocarem na bola. Pessoal, isso acontece até no profissional. Se você pegar um jogo de futebol de campo que tem 11 contra 11, tem jogos que o lateral direito, sei lá, um jogador qualquer aí, ele encosta na bola 3 vezes. Tem jogo que é tão assim favorável para um time que o goleiro faz 2 defesas. Então, jogo profissional tem a tendência, né, um jogo grande, um jogo profissional, um jogo que tem uma instituição bem instituída, um esporte bem instituído, ele tem a tendência de buscar a vitória e não a participação. Nós, enquanto professores, nós temos que inverter essa lógica. O objetivo não é a vitória, o objetivo é que todos participem da atividade. É diferente, né? E não gosto daquelas regras do tipo assim, ó, só pode chutar no gol depois que passar no pé ou na mão de todo mundo. Bom, aí você estragou sua atividade. Porque o esporte tem como objetivo fazer pontos. Se você, para que todo mundo participe, cria uma regra que tem que passar na mão de todo mundo, você inverte o objetivo do jogo. Então não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é diminuir o número de pessoas, colocar pessoas que têm um nível de prática próximas. Então não adianta jogar uma pessoa que é muito experiente, que é muito técnica, que pratica vários esportes, que tem muita vivência esportiva, para jogar junto com alguém que está começando. Vai ser muito desigual, exceto se você colocar regras que favoreçam quem está começando e dificultem o objetivo para quem está, né, mais experiente. Até quem tem muita vivência, se começar a jogar com quem está começando, também é desestimulante, né? Mas aí você coloca lá um objetivo para ele, ó, é um jogo de basquete e tem um cara lá que joga muito, né? Treina profissionalmente e tal. Bom, vamos deixar o jogo mais interessante, ó, você vai jogar com uma mão só. Um exemplo, né? Aí você deixa o jogo mais parelho e mais interessante para todo mundo, tá? E aí o último slide de hoje, né? Porque as aulas não precisam serem tão compridas e cansativas, e vocês estão deixando eu falar aqui feito um condenado, ninguém está fazendo pergunta nenhuma. Isso cansa. Vamos para o foco agora, né? Que seria o seguinte. Tá todo mundo aí ainda? Tá ok? Todo mundo aí? Dá um joinha aí. Ok. Vamos continuar então. Como tem que ser então a conduta do professor, né? Para no comando dessas aulas. Primeiro de tudo, o professor tem que estar estudando sempre. Formação permanente é assim, acabou a graduação, você vai fazer uma pós, depois você vai fazer um curso de extensão, depois você vai fazer um mestrado, um doutorado. Ah, mas eu não quero ser acadêmico, então você vai fazer outros cursos. Você vai fazer estágio com outros professores, você vai trocar ideia com os seus colegas, com os seus pares, né, com pessoas que trabalham na mesma coisa que você. Essa troca de ideia, para você estar constantemente movendo as suas ideias, ela é fundamental. Ela é fundamental. Precisamos disso, tá? O professor também tem que ter uma participação ativa na aula. Então, não pode ser o professor rola a bola, né? Você não adianta nada você chegar com uma aula pronta e você deixar lá os alunos à própria sorte. Isso não significa também ser autoritário, controlador e não dar liberdade para os alunos agirem e tomarem decisões. Então tem um equilíbrio aí, tá? Entre o envolvimento do professor e a liberdade para os alunos. Esse equilíbrio não tem uma receita pronta e ainda também nunca é do mesmo jeito. Cada aula, cada grupo, cada momento, cada objetivo tem a sua variação. Em alguns momentos o professor tem que ser mais ativo. Digamos que a atividade está com difícil compreensão, os alunos estão executando de uma maneira caótica, então o professor tem que ser mais presente. Mas algumas atividades que eles entenderam bem as regras, eles precisam de liberdade para poder amadurecer a tomada de decisão. Então é um processo aí que tem que ser equilibrado. Planejamento. Pessoas, o professor tem que estar planejado sempre. Por mais que na prática aconteçam coisas que vão para além do planejamento, então esse planejamento, já puxando com o último item, tem que ser flexível, né? Mas não dá para viver de improvisação, tá? A improvisação, ela é uma característica do bom professor quando ele está bem planejado. Então, existe uma diferença entre a improvisação que vem a partir de um planejamento, de uma adaptação de uma aula pronta,
E tem diferença da improvisação daquele professor que é enrolador, né? Que não estuda, não planejou nada e chega na hora e inventa qualquer coisa. Você está inventando qualquer coisa, você não sabe para onde está indo, então, e você não sabe também aonde você vai chegar, então não é o ideal. Avaliações periódicas. Eu vou usar uma metáfora aqui que na verdade ela é bem ruim, mas talvez ela ilustre alguma coisa. Ninguém cozinha sem avaliar como que está indo o prato. Digamos que vocês estão fazendo bolo, né? Acredito que agora na quarentena todo mundo tem tempo para cozinhar bolo, né? Depois que você coloca o bolo para assar, você não larga ele lá. Você vai olhar. Se alguém largou lá, comeu o bolo queimado ou cru, né? Você tem que ir lá olhar como que está sendo o andamento desse bolo, né? Do processo de assar o bolo. Dar aulas é a mesma coisa. Não adianta você dar suas aulas lá e no final do semestre você aplicar uma prova. Não é esse o foco. Aí você faz lá, sei lá, na aula de basquete, você coloca os alunos no final para ficar arremessando e ver quem acerta mais. Isso não é avaliação. Avaliação é avaliar o próprio processo. É toda a aula. Toda a aula você vê o que deu certo, o que deu errado e o que tem que ser melhorado para a próxima aula. Então, no momento que a aula está acontecendo, o professor já está avaliando e já está pensando na próxima, tá? Esse é um processo, né, constante, tá? Resolução de conflitos de modo adequado. Pessoal, o esporte, principalmente aqueles que têm mais contato, ele mexe com o lado competitivo de todo ser humano. Então, em muitos momentos tem conflito. O conflito faz parte do esporte, tá? Então, a gente está sempre discordando das marcações do juiz, por exemplo, né? Os árbitros são sempre o culpados. A gente nunca gosta da maneira como o adversário se comporta. Então, mesmo entre crianças, é normal conflito, tá? É uma coisa assim, quem está no mundo esportivo convive com conflito. Mas o professor ele tem que ser alguém que resolve conflitos e não que piora conflitos, tá? Então o professor tem que ser calmo, tem que ser sensato, tem que ser justo, não pode tomar lados, né? Educação, tem que ser ponderado, tá? Então o professor não pode se irritar, né? Ser o cara que eleva a voz, o cara que grita com todo mundo, o cara que quer ser o pica das galáxias. Não, né? O professor tem que ser a pessoa que coloca panos quentes, que acalma, que decide problemas, né? Que coloca as pessoas para conversar. Então, para a resolução de problemas, há uma necessidade muito clara dos dois próximos itens, que é qual? Diálogo frequente, conversa o tempo todo. Você vai conversar com o aluno, você vai conversar com os pais dos alunos, você vai conversar com o seu coordenador, com o seu chefe, com o seu diretor. É o tempo todo conversas, justamente para promover, né, todos os itens anteriores, tá? Então, o diálogo ele é extremamente necessário o tempo todo. E também o professor tem que ter comandos claros. E o que tem a ver com o planejamento, né? Porque se você não planejou e você chega para dar aula no improviso, nem você tem clareza direito do que você está ensinando. E aí o que, que você faz? Começa a inventar lá na hora e tal, e vai adaptando. Isso não fica claro, os alunos percebem isso, né? É uma aula confusa, tá? A gente vê isso muito no PID, quando os alunos não levam muito jeito para a pedagogia do esporte e não se dedicam muito é, na prática ali para o que vai acontecer. Não estou falando dessa sala, porque primeiro que eu não acompanhei ninguém dessa sala, segundo que o nosso PID está parado, né? Então, se Deus quiser, a gente volta aí em maio com o PID. Mas faz 2 anos já que tem PID. E eu vi vários grupos, antes eu acompanhava todos os fins de semana, antes de começar a ter um monte de coisa de sábado. E eu vi vários grupos de pessoas que chegaram completamente despreparados. E aí, a hora que eles iam passar as atividades para os alunos, eles não tinham clareza do que eles estavam fazendo. Aí eles ficavam enrolando, e aí o aluno não entendia nada, e aí era um caos. Então, os comandos têm que ser claros, tá? O professor tem que ter autoridade. Veja, autoridade é diferente de autoritarismo, tá? São coisas bem diferentes, tá? Não confundam autoridade com autoritarismo. Qual a diferença? A autoridade é o professor que tem o comando.
É o professor que resolve conflitos, é o professor que não confunda, tá? Adaptações da dificuldade. Então, eu já falei um pouco sobre isso. O professor tem que saber improvisar. Você chega, você tem uma aula prontinha, você planejou, você leu o livro, você pesquisou no YouTube, você dedicou a sua aula, tá linda na sua cabeça. Chegou na hora, choveu. Chegou na hora, não tem o material que você queria. Você planejou a aula para 20 alunos, chegou na hora, tem 40. Essas coisas acontecem. A nossa vida toda docente, essas coisas acontecem. Então, daí a importância de planejar, porque você vai adaptar, né, a partir dessas dificuldades que apareceram, em cima do planejamento que você fez. Porque se você tiver que criar do zero ali na hora, aí você tá lascado, tá? Diversificar atividades é muito importante, né? Então, assim, alguns professores, eles pesquisam muito assim que eles se formaram, né? Ou quando eles são estagiários. Aí o cara estuda, o cara tal, né? Ele pesquisa, daí ele vai criando uma carteira de atividades, ele vai criando um hall de experiências e ele passa a usar sempre aquilo. Ah, funcionou. Eu dei aquele jogo lá, funcionou. Aí veja que ele não está mais preocupado em enxergar num objetivo, ele não está mais preocupado em ensinar alguma coisa. Ele está preocupado em cumprir aquela aula da melhor maneira possível, da maneira mais fácil, da maneira mais cômoda, tá? Então, ele começa a dar as mesmas coisas. Isso é um defeito muito grave, né? Porque você não está conduzindo as crianças num processo pedagógico. Para isso, você tem que diversificar atividades. Por mais que uma aula funcionou muito bem hoje, você tem que pensar na próxima aula e criar coisas novas, né? E não ficar ali reciclando, requentando a marmita toda vez, né? E aí nós chegamos também num ponto que eu acho que é o principal aqui, que é privilegiar a ludicidade. Pessoal, iniciação esportiva, nós estamos falando de diversão. Se não tiver divertido para as crianças, elas não vão aprender. Nós não estamos falando do alto nível, tá? Nós não estamos falando de obrigação, de contrato. Não é um atleta que tem que treinar mesmo debaixo de neve. Não é um atleta que tem a obrigação de ganhar, senão ele vai ser dispensado do time. Nós estamos falando de crianças aprendendo um esporte. Então, você tem uma hora de aula para ensinar basquete, por exemplo. Se você fizer 60 minutos de técnica, a criança vai aprender mais, vai aprender muito. Mas talvez ela não volte na próxima aula, porque a sua aula foi um saco. Se você gastasse meia hora fazendo brincadeiras que tem pouco ou até mesmo nada a ver com o basquete, e meia hora você colocou jogos parecidos com o basquete, mas que não são exatamente ele, então você privilegiou a diversão. Não é recreação, tá? Não é só diversão que importa. Não é só o prazer, não é isso. Mas tem que estar divertido. E aí você fideliza essa criança, ela volta para a próxima aula e você vai ensinando basquete para ela aos poucos. Aula a aula, e toda aula tem que ser divertida, tá? Basta uma aula chata para você perder, às vezes você perde o aluno para sempre, tá? Então esse é um aspecto muito, muito importante da iniciação esportiva. E para você conseguir privilegiar a ludicidade, você tem que conhecer essa criança, você tem que conhecer o que ela se interessa, né? É muito difícil quando você vai dar aula para alguém que não quer estar ali, porque o pai, a mãe obrigou. Mas mesmo assim tem que ter um esforço de buscar entender as suas crianças, o seu grupo de alunos e ver aquilo que eles gostam, mas também não é fazer o que eles gostam, só o que eles gostam, né? Não é, a gente, você passou um joguinho semana passada, professor, que a gente adorou. Aí você fica só passando aquele jogo. Porque eles gostaram, né? Também não é isso. Porque você tem um objetivo a ser atingido. Então você vai considerar o que eles gostam e vai tentar articular o que eles gostam com o seu objetivo. Por isso que o professor tem que ser muito criativo, né? Ele tem que estar criando coisas novas o tempo todo, né? Por isso que ele tem que estar estudando sempre, né? Por isso a formação permanente lá do primeiro item. E você tem que considerar as capacidades dos alunos também. Todo aluno tem que experimentar uma sensação de sucesso. Se o aluno não tiver sucesso, dificilmente para ele vai ser lúdico. Porque
A ludicidade é a passagem para um outro mundo. No caso das crianças, qual mundo? O mundo da diversão, o mundo, né, do envolvimento corporal, do prazer de estar em contato com os coleguinhas dentro de um jogo. Se ele não for capaz de executar esse jogo, será que vai ser lúdico para essa criança? Se ela não for capaz de executar esse jogo, ela vai perder o interesse, ela vai perder a paciência, vai ser para ela vai ser desgastante, tá? Então, toda vez que você for planejar, você tem que considerar o que elas gostam e o que elas são capazes de fazer. Já dei um exemplo aqui hoje, se você coloca crianças para jogar com uma bola que ela não aguenta nem segurar, no caso do basquete, dificilmente esse jogo vai estar divertido para ela, tá? E por último, muita flexibilidade, né? Então, essa é a diferença, né? Não ser autoritário, ser flexível, né? Eu acho que quem dialoga bastante tem que aprender flexibilidade, né? Não adianta você ser um professor aberto ao diálogo só para impor as suas vontades, tem que ser flexível, a sua aula tem que ser flexível e tem que ter muito respeito, né? Porque você, às vezes, você pode chegar num aluno que está com muitas dificuldades e você não pode desrespeitá-lo e tentar impor, sem diálogo algum, os seus objetivos, tá? Nós temos objetivos, nós temos locais a ser atingidos, nós queremos ensinar coisas, mas esse processo só faz sentido se você respeitar os interesses e a capacidade da criança. Se você ultrapassar esse princípio, né, da prontidão, né, ela não está pronta para certas coisas e você impõe certos conflitos, você está desrespeitando o processo de aprendizagem da própria criança. São coisas muito importantes, tá? Bom, era isso que tinha para falar hoje para vocês, né? Gostaria agora de abrir para questões. Quem tem questões, gostaria de comentar ou falar alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Eu vou parar de gravar agora, tá? Porque daí